graça e a paz de Cristo, irmãos, estejam com todos nós. Amém. Vamos dar início nesse momento a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, gratos por mais uma vez a sua graça, a sua misericórdia ter sido renovada em nossas vidas, gratos também porque Ele nos proveu os meios de estarmos aqui, juntos, adorando, rendendo um culto de louvor e adoração a Ele. Então vamos ficar de pé para darmos início a esse culto, louvando o hino número 2, que tem como título Reverência. Diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E bradou em grande voz, como o ruge de um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Logo me falaram de 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda e segredas as coisas que quiser provar, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Mistério
prometido, a certeza do crente.
Querido Deus e Pai bendito, louvado e eterno seja o teu santo nome. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da aliança com o seu povo, Deus eterno que enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crendo não pereça, mas tenha vida eterna. É no teu nome, Senhor, que nós nos alegramos. É no teu nome que nós nos fortalecemos. Porque tu és o pão da vida, tu és a água viva, tu és o Deus que nos sustenta, Deus que nos consola e nos conforta. Tu és o Deus que nos traz paz ao coração, quando estamos angustiados, tristes, desesperados, quando em algumas situações não vemos saída alguma para as nossas questões espirituais, para as nossas questões da alma. Momento de confissão, Senhor, na nossa compreensão também é um momento que aparentemente e humanamente falando é um momento sem saída para nós, porque não podemos nos justificar, não temos como e não podemos nos perdoar, porque o perdão ele pertence ao Senhor. Mas há uma saída, uma única saída, e ela vem através de Jesus Cristo, o nosso intercessor, o nosso advogado, o justo juiz, e é nele que nós buscamos a tua face, buscamos a tua presença, buscamos confessar as nossas faltas, porque ele intercede por nós. Ó Deus, sonda os nossos corações, tu que nos conheces, sabes muito bem sobre a vida de cada um de nós, sobre os nossos comportamentos, palavras, pensamentos, ações, diante de todas essas coisas que fazem parte da nossa vida e da nossa caminhada cristã. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a ficarmos em pé, a estarmos firmes na tua palavra, sabendo que todo o trabalho do Senhor não é em vão. Por isso, nos fortalece, ó Deus, perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, restaurando a nossa saúde espiritual, renovando a nossa mente, nos ajudando com o teu Santo Espírito a estarmos buscando a tua presença na oração e na leitura da tua palavra. Nos ajuda, ó Deus. Todo e qualquer erro que cometemos, os pecados de omissão, quando fomos omissos em fazer o bem, perdoa-nos e nos ajuda, Senhor. Nos fortalece a tua igreja, o teu povo, que nesse momento aqui está diante da tua presença, rogando a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um. Derrama sobre nós a paz do teu perdão, Senhor, em nome de Jesus. E sabemos que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém. Por isso, em nome do Teu Filho, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. 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 Certos do perdão do Senhor, iremos neste momento para os louvores, de adoração ao Senhor, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E vamos ficar de pé para a leitura no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos de 4 a 6. Apocalipse 19, versículos 4 a 6. Vamos ler todos juntos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono
e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois veio o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Amém. Vamos orar como o diácono Adilson, nesse momento, uma oração de adoração e louvor para o momento dos cânticos espirituais. Santo Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, principalmente o Senhor que veio até a mim pelo teu tempo. Ora, Senhor, para te agradecer esse privilégio, Pai, de estar na tua casa no primeiro dia da semana. Para confirmar toda a honra e toda a glória. Amém. Senhor, te pedimos agora, Senhor, que receba o nosso louvor fruto do nosso cuidado, fruto da alegria que temos no coração, Senhor, de estarmos aqui perto de Amém. Deus, Espírito Santo, Senhor, nos guie e nos transporte, Senhor, essa alegria que fruto, Senhor, a louvar. E que aqui essa alegria do teu perdoado. Santo Deus, assim foi igreja agora no nosso Salvador, teu Filho, Deus. Amém. Vamos só com o louvor, continuamos de pé. Graça e paz, irmãos, amém. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino em espírito e em verdade. Espírito
dedicação ao Senhor, de parte daquilo que recebemos dele. Enquanto isso, vamos continuar de pé, vamos louvar em número 172, que tem como título Chuvas de Bênçãos. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, pelas tuas bênçãos, Senhor, que foram derramadas sobre nossa família, Senhor. Te agradecemos pela semana, Senhor. Te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas que foram colocadas aqui, Senhor, e que sejam bem aplicadas na tua obra, Senhor. E te pedimos que o Senhor abençoe a todos que ofertaram e aqueles que não fizeram, Senhor, e em outro momento eles estejam aptos para isso. Louvamos e agradecemos o teu nome, Senhor, e juntos nós falamos: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém. Poder sentar. Convidamos as crianças e também as professoras, possamos estar assim orando por elas, para o momento de ensino da palavra de Deus a elas,
de Jesus, nós te oramos agradecidos por tudo. Amém. Mesmo assentados, meus irmãos, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, carta que temos trazido uma mensagem a cada domingo, e hoje nós veremos no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Domingo passado encerramos 2 versículos, 3 versículos na verdade, do 8 ao 10, e hoje veremos do versículo 11 ao versículo 22. A exposição que Paulo traz aqui na carta é sobre a Igreja de Cristo, principalmente na verdade na qual ele traz sobre por Cristo, por causa dele, nós fomos feitos filhos de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 11: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, ou pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus, do Espírito. Amém. O texto que lemos agora, de Efésios 2, de 11 a 22, ele tem como base o que o apóstolo João escreve lá no capítulo 1, versículo 12, no qual recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E aquele que é feito filho de Deus, ele se torna porque Cristo fez assim. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos tornar filhos, não mais bastardos, mas fomos adotados a sermos chamados de filhos. E as pessoas, elas usam uma expressão no nosso dia a dia. Afinal, todo mundo é filho de Deus. Certamente você já deve ter escutado isso, não é? Eu passei por isso, passei por aquilo, afinal de contas, eu também sou filho de Deus. E outros falam com você, conversam, e diante de alguma conversa, dependendo do assunto, pode sair a mesma expressão de alguém que diga, afinal, somos filhos de Deus. Né? Mas segundo o Evangelho do apóstolo João, mais uma vez lembrando aí no capítulo 1, versículo 12, filho de Deus é apenas aquele que, pela fé em Cristo Jesus, recebeu esse poder, ou seja, recebeu o direito. Até então não éramos filhos, éramos criaturas de Deus, criados pelo Senhor.
recebeu esse poder é apenas criatura de Deus. Aqueles que receberam a Cristo, eles foram também recebidos pela família de Deus. E aí esse é o tema trazido aqui como essência do texto, no qual Paulo nos apresenta, do versículo 11 ao versículo 22. Por Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. Através dele, recebemos o direito de sermos filhos de Deus. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo nos abriu as portas do reino. E assim nós fomos recebidos agora como parte da sua família. Temos uma aliança com o Senhor, um pacto com o Senhor. Fazemos parte da amada igreja separada do Senhor Jesus Cristo. A nossa confissão de fé, os símbolos de fé da igreja presbiteriana, a nossa confissão de fé do Westminster, ela afirma lá no capítulo 26, no inciso 2, dizendo assim sobre isso: a igreja visível, que também é católica ou universal, o termo católico é chamado universal, a igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes era sob a lei, a nação judaica, pela circuncisão, pela lei, por tudo aquilo que o judeu se achava crente em Cristo, mas por meio da lei não considerava os gentios crentes ou que viessem a receber o Espírito Santo, apenas eles, por causa da circuncisão, que era o batismo no Antigo Testamento, e por causa da obediência à lei de Moisés. Portanto, consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam uma verdadeira religião. Há vários textos que a confissão de fé dá base para isso que está falando. E além desses, juntamente com seus filhos, seus filhos dessa família, se tornam reino de Deus, o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Então, sem Cristo não há salvação. Sem Deus não há salvação. Sem Cristo, que é o único caminho, verdade e vida, não há salvação. Não há uma outra forma ou maneira de ser chamado filho de Deus, se não for através de Cristo Jesus. Então, por causa de Cristo, judeus e gentios agora são um só corpo. São um só em Cristo Jesus. São famílias de Deus. E aí, sendo família de Deus, primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos aqui, do versículo 11 ao versículo 14, os irmãos vão acompanhar, por favor, na sua Bíblia, no texto que lemos. Do versículo 11 ao versículo 14, nós tratamos o primeiro ponto dizendo que é através de Cristo que temos paz com Deus. Para você ser filho, tem que ser através de Cristo. E através de Cristo, você tem paz com Deus. Mas o que é ter paz com Deus? Os crentes, efésios e gentios, e por isso incircuncisos, que era aquele que não tinha passado pela circuncisão. A circuncisão no Antigo Testamento era de uma criança de 8 dias, assim, que era recém-nascido. Ele era cortado uma parte do prepúcio do órgão genital do menino, e aí ele era circuncidado. Era como se fosse o batismo hoje que usamos com água. No Antigo Testamento era feito isso com o menino ao 8º dia. Jesus foi circuncidado porque era judeu, cumpriu-se a lei, assim aconteceu. Então, esses crentes efésios eram gentios e por isso eram chamados de incircuncisos. E aí, por essa razão, um grupo chamado judaizantes, que eram judeus que se diziam convertidos a Cristo, mas viviam ainda na prática do judaísmo, por isso que eles eram chamados de judaizantes, porque eles tentavam conquistar a salvação por sua própria conta, pela sua própria obra. Eles discriminavam
disciplinavam os crentes gentios, porque esses não eram circuncidados. Aí Paulo começa aí o versículo 11, olha lá na sua Bíblia, o que ele diz sobre isso. Portanto, lembrai-vos de que vós, antes, ou noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está lembrando aos crentes lá de Éfeso que a circuncisão importante não é a feita no órgão do menino, mas é no coração. Não é aquela feita por mãos dos homens, por mãos humanas, mas é a circuncisão do coração. É a mudança do coração. Ou seja, Paulo está trazendo aqui essa lição, dizendo que importante é a obra do Espírito Santo, e não aquela pequena cirurgia que é feita no membro do corpo do menino, qual é feita, como ele diz, na carne, por mãos humanas. Mas a obra do Espírito no coração é a principal, porque ela é a regeneração da alma. Ela é a regeneração para uma nova vida. Ela é a regeneração para um coração agora purificado, ou seja, um novo coração, como diz as Escrituras. No versículo 12, acompanhe, Paulo vai trazer uma outra lembrança a esses irmãos. Vai lembrar eles que eles eram, primeiro, sem Cristo. Isso não quer dizer que Cristo não estava atento aos Efésios, não estava atento a eles antes da conversão deles. O fato de estar sem Cristo não é uma ausência da presença de Cristo neles. Mas veja, antes da conversão deles, até porque lá em Efésios capítulo 1, que já tratamos isso anteriormente, versículos 13 ao 14, fica bem claro ali no texto que eles já estavam sendo contados com o grupo dos escolhidos de Deus. Estavam sendo observados como aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Paulo vai tratar isso no capítulo 1. Aqueles que foram chamados e eleitos e amados por Deus antes da fundação do mundo. O que Paulo está afirmando aqui é que antes da conversão deles, eles não haviam ainda experimentado a união com Cristo. Essa união que traz paz com Deus. Aí eles viviam e viveram anteriormente na mais profunda escuridão, nas trevas. Vivia na mais densa escuridão do pecado, totalmente afastado de Cristo. Primeira lembrança de Paulo: vocês estavam sem Cristo. Outrora, antes, eram gentios incircuncisos. Segundo, Paulo lembra eles que eles não tinham cidadania. Estavam separados da comunidade de Israel, então não tinham cidadania. Somente os judeus tinham até então o privilégio de serem considerados, aqui no segundo texto, o povo de Deus. Então eles não tinham cidadania nenhuma. E a terceira lembrança que Paulo traz aqui, eles estavam sem as alianças da promessa. Não havia pacto feito com eles. Até a vinda de Jesus ao mundo, os gentios não desfrutavam das bênçãos das alianças de Deus. E aí, consequentemente, aqui, ainda eram inimigos de Deus. Se não tinham pacto com Deus, eram inimigos de Deus. Não faziam parte da aliança, eram inimigos de Deus. E por não terem a promessa de Deus realizada nas suas vidas, ainda que tudo já estivesse nos planos de Deus, já estava arquitetado pelo Senhor, que era a eleição que nós vimos Paulo tratar no capítulo 1, eles também estavam sem esperança. Aquele que não tem Cristo não tem esperança. Aquele que está sem Deus está sem esperança. E sem essa esperança, que é o resultado da promessa de Deus, de ser o Deus do seu povo, essa é a promessa do Senhor: vocês serão o meu povo e eu serei
de promessa. Nenhuma promessa foi dita para eles. E aí, ao invés de esperança, eles viviam dominados pelo medo, pela incerteza, pela dúvida. Toda a insegurança aqui era por conta da falta de Cristo. Sem Deus, de fato, no mundo, meus irmãos, Paulo usa aqui uma expressão para mostrar a situação desses irmãos, é a mesma que tem origem a palavra ateu. É como se Paulo estivesse dizendo para eles: vocês viveram dentro do ateísmo, vocês foram ateus por muito tempo. O antes, outrora, aqui que ele fala, eram gentios e circuncisos. É como se ele estivesse dizendo: vocês eram ateus. Claro, isso não quer dizer que eles estavam abandonados por Deus, por conta do capítulo 1 acerca da eleição, mas que viviam até então sem qualquer conhecimento profundo de Deus e verdadeiro. A imagem deles era como um barco num mar revolto, bem agitado, sem bússola, completamente desorientados, que certamente era a situação de muitos de nós. Ainda é a situação de muitos que não conhecem a Cristo. Eles viviam afastados de Deus e não o contrário. Mas agora, Paulo diz, a expressão agora ele usa, mas agora, diz Paulo, uma profunda transformação vai acontecer na vida desses irmãos. Paulo usa a expressão aí: antes estavas longe, mas agora fostes aproximados. No Antigo Testamento, o templo de Jerusalém, por exemplo, era considerado a morada de Deus. Era onde Deus se manifestava, lá no ambiente do Santo dos Santos. Então Israel estava perto de Deus, mas os gentios estavam longe de Deus. Mas com a vinda do Evangelho do nosso Senhor, aqueles que estavam longe foram trazidos para perto do Senhor, conforme Lucas registra em Atos, capítulo 2, versículo 39, quando ele diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós. A promessa fala sobre vocês, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Está vendo? A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Agora Deus chama, agora eles estão perto. Antes estavam distantes, mas agora Cristo os atrai para Ele, assim como nos atraiu. E essa aproximação aqui, ela foi justamente pelo sangue do Cordeiro. Foi uma aproximação pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O pecado foi e é a causa da nossa separação quando estávamos longe. É a separação daqueles que ainda estão distantes, longe de Deus. Ele é o causador do abismo entre o homem e Deus. A Bíblia fala disso, que vos separa de Deus, que causa esse abismo, é o pecado. Ele é que separa Deus e o homem. Mas Cristo veio e deu-se a si mesmo para nos aproximar à presença de Deus. E Ele fez isso com esses irmãos. Claro, aí agora não basta dizer que Cristo trouxe a paz. Não podemos apenas nos limitar à única expressão simples de dizer: bom, agora Cristo trouxe a paz. Ele não só trouxe a paz, Ele é a paz. É necessário dizer isso. Ele é a nossa paz. E aí, quando Paulo diz que Jesus aqui é a nossa paz, não são os sacrifícios, os rituais que haviam na circuncisão, no templo, ou qualquer outra coisa, mas somente Jesus é a nossa paz. O que aproxima o homem, que Paulo está dizendo aqui para os Efésios e a nós, e aqueles que ainda não se chegaram a Cristo, não é a circuncisão que te aproxima de Deus, não é o batismo que te aproxima de Deus, não são os rituais, os cerimoniais que aproximam você de Deus, não é a obediência à lei, como era na cabeça dos judeus. Tem que obedecer à lei para ser salvo. Aquele que não obedece não é salvo. Tem que seguir à risca a lei mosaica. Não é isso que te faz ser chamado filho de Deus. Mas Jesus, com seu sacrifício, Ele une essas partes que estavam completamente separadas, onde havia um abismo. Ele nos uniu
uniu a Deus. Assim como ele uniu aqui, Paulo dizendo, uniu judeus e uniu gentios. Vocês agora são um só em Cristo Jesus. Vocês são a igreja de Cristo nele. Vocês não estão mais separados. Nele, vocês são um só. O que nos separava, que era a inimizade, ela foi destruída. E sendo destruída, o segundo ensinamento que Paulo nos traz aqui acerca desse texto, de 11 a 22, é que em Cristo nós temos a liderança. Versículos 15 e 16 do texto. Em Cristo nós temos liderança. Ao dizer aqui, Paulo, que Cristo anulou a lei dos mandamentos, Paulo não está dizendo que Cristo descartou a lei. O próprio Jesus disse: eu não vim para mudar a lei, eu não vim para descartar a lei, eu não vim para jogá-la fora, mas eu vim cumprir a lei. Então, Paulo nos alerta de que ele não veio para descartar, mas veio para cumprir na sua carne todas as exigências da lei. E que nenhum judeu se sentisse tentado a cumprir a lei para ser salvo, ou muito menos usasse esse texto como um pretexto para humilhar os gentios, a quem a lei não foi dada. Percebe agora o que Paulo está advertindo aqueles que tratavam a lei como se fosse o caminho da salvação? Eu tenho a lei, você não é salvo. Porque você não tem a lei, você não é circuncidado, você não observa a lei de Moisés. Então eu sou salvo, você não. Essa era a ideia desses irmãos, esses judeus convertidos a Cristo. E quanto aos gentios crentes, agora eles não precisam cumprir a lei, nunca precisaram cumprir a lei como uma expressão de amor e gratidão a Deus. Assim, Cristo criou em si mesmo um novo homem, uma nova humanidade. Em Cristo nós fomos feitos nova criação, é o que diz aí no versículo 10. O sacrifício de Cristo foi exigido por Deus para que fôssemos salvos. Você vê que o que é obra, o que é lei, começa a ficar de lado, Não que a lei perdeu a sua importância, mas não é por ela que ser salvo. A reconciliação feita por Cristo na cruz entre gentios e judeus não parou apenas por aí, mas ela tinha um objetivo maior, a reconciliação de todos para com Deus. E aí Paulo diz que reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Cristo é a ponte agora, nesse abismo entre o homem e Deus. Havia essa distância grande, inclusive entre judeus e gentios. Todos esses agora são um só. Portanto, Paulo afirmando isso como segundo ensinamento, para que saibamos que não há judeu, nem gentil, nem pobre, nem rico, mas estando em Cristo somos um só. Ele diz aí nos versículos 17 a 19 que nós em Cristo temos acesso a Deus. Olha a reconciliação voltando agora. O pecado separou, colocou o homem distante de Deus. Só é você lembrar de Adão e Eva lá no Éden, lá no jardim do Éden. Eram conciliados com Deus. Chegou o pecado, desobedeceram, Deus os expulsa do paraíso. Mas não apenas o paraíso local onde eles foram criados e viviam,
dizer no versículo 17. E esse versículo 17 é uma referência a toda a obra de Cristo nesse mundo, tudo aquilo que ele fez. Ele levou a mensagem de salvação primeiro aos judeus e depois aos gentios. Não só as ovelhas da casa de Israel, mas também as que não estavam na casa de Israel. João capítulo 10, versículo 16, o apóstolo diz assim, nas palavras de Jesus: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Eu tenho um outro povo, outras ovelhas que não são os da casa de Israel. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essa unidade, irmãos, também se expressa na expressão de Paulo aí no texto, em um espírito. Não há um espírito para cada crente. Não há um espírito para judeu e um espírito para gentio. Não há um espírito para aquele que foi adotado e para aquele que é chamado de nação santa, um povo escolhido por Deus. Em um espírito, um único espírito. E por esse espírito é que ele nos garante acesso ao Pai. E nem mesmo os judeus tinham esse privilégio sem limites. Lembrando, pastor, talvez os judeus, porque era o povo de Deus chamado, escolhido, separado, nação santa, povo de exclusividade, eles tinham acesso a Deus. Não era bem assim. Era limitado esse acesso. Eles precisavam, como eu disse um pouco antes aqui, de um sacerdote como mediador. Não era chegar assim nos atos do Senhor, lá no templo, e entrar e acabou, não. O povo ficava do lado de fora, no arraial. E só o sacerdote entrava. Primeiro no Santo dos Santos, para verificar se todos os utensílios estavam no lugar certo e estavam para ser usado ali. Verificava todas as coisas que foram organizadas para que depois ele tivesse acesso ao outro ambiente, que era o Santo dos Santos, que era dividido com um véu, que Jesus rasga esse véu de alto a baixo na cruz do Calvário. Esse véu era justamente esse muro que impedia esse acesso a Deus, o abismo. Mas aí Cristo rasga esse véu de alto a baixo. Não há mais um intercessor humano, não há alguém mais limitado, pecador agora, mas é Cristo perfeito, a ovelha muda, o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Ele é o intercessor agora, ele é o mediador entre nós e Deus. Por isso que os judeus não tinham tanto esse privilégio sem limite. Precisava desse sacerdote. Mesmo tendo aqui recebido os oráculos de Deus, eles não desfrutavam de uma livre presença de Deus. Chegar assim e falar com Deus, não era assim. Seriam certamente fulminados, porque havia todo um processo que o autor dos Hebreus, lá na sua carta, vai mostrar para você quando você ler. Vai falar de todo o processo de sacrifício que tinha que ser feito, todo um procedimento para Deus se manifestar ali, para consumir aquele sacrifício, perdoar os pecados do sacerdote, para poder assim o sacerdote pedir a Deus perdão pelo pecado do povo. Isso acontecia uma vez por ano, repetidamente. Em Cristo, o judeu e gentio, nós temos acesso a Deus. Agora, a presença do sacerdote é dispensada, não precisa. O que ainda, talvez, de uma maneira teimosa, dentro de uma questão dogmática, ainda existe intercessores. Preciso me confessar, então eu vou a um sacerdote. E aí eu vou me confessar, porque ele é o elo entre mim e Deus. Não é. Isso foi encerrado, isso foi quebrado. Hoje não mais existe esse sacerdote, esse intercessor aqui na terra, entre nós e Deus. Cristo é esse intercessor. Portanto, irmãos, uma vez que todos agora são sacerdotes de Deus, são chamados sacerdotes de
versículos de 20 a 22, para encerrar a nossa exposição. Em Cristo nós somos um edifício para a glória de Deus. Somos uma estrutura montada ali, crescendo para a glória de Deus. Por isso Paulo usa essa expressão aí no texto. Somos edifício de Deus. Nós temos, por ser edifício, um fundamento. A base, o alicerce desse edifício é o mesmo em que os apóstolos e profetas de Deus edificaram. Eles edificaram em Cristo Jesus. Nós edificamos, somos edificados, crescemos, nos movemos, nos desenvolvemos em cima dessa base que é Cristo Jesus. Quem dizem o que eu sou? O que dizem por aí? Jesus pergunta aos discípulos. E aí os discípulos dizem que tu és o profeta, dizem que tu és o Elias, dizem que tu és isso, que tu és aquilo. E aí Pedro vai e diz: tu és Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Interessante é que isso que Pedro diz, Jesus disse: muito bem, Pedro, disseste bem. Mas o que te revelou essa verdade não vem do teu coração, vem do alto. Porque tu és Pedro, ou seja, na língua grega o nome Pedro é Petros, que significa pedregulho, uma pedra pequena. Jesus estava dizendo: muito bem, pedregulho, pedra pequena, sobre o que disseste, sobre a pedra que disseste, a rocha, que Paulo vai chamar aqui de rocha de esquina, pedra angular, é sobre o que tu falasses, Pedro, que eu vou fundamentar a minha igreja. Sabe aquele ensino errôneo que diz que Pedro foi o primeiro papa, né? E por ele está fundamentada a igreja de Cristo? Isso cai por terra com esse texto e com muitos outros que tiram esse fundamento do homem e entregam para Deus. Quando Jesus disse: tu és pequeno, mas o que tu disseste é grande. E é sobre o que é grande que eu vou fundamentar a minha igreja. Ou seja, o que Pedro falou, que Cristo era o Filho do Deus vivo, Cristo disse: é sobre mim que eu vou fundamentar a minha igreja. É sobre mim que eu sou a rocha de esquina, pedra angular. Eu sou a rocha na qual a casa que foi feita em cima, ela não vai sofrer de ventos e tempestades, ela vai cair. Mas se não for, quanto a mim, que eu sou a rocha, se não for por mim, toda casa que você fizer em cima da areia, ela vai desabar. Quando vierem os ventos, quando vierem as tempestades, quando a água bater sobre ela. Portanto, queridos irmãos, nós temos o fundamento e a base, assim como os apóstolos e profetas também fundamentaram e edificaram sobre ela, que é o Senhor Jesus Cristo, essa pedra angular que Paulo traz aqui. E tanto a doutrina dos apóstolos como a dos profetas do Antigo Testamento sempre apontaram para a rocha que viria, que era Cristo Jesus. Nós vimos isso já anteriormente em Efésios, capítulo 1, versículo 10. Em Cristo, irmãos, tudo começa e tudo termina. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Ele é o centro da história. Ele é a razão de ser igreja. Eu e você somos o que somos por causa dele. Temos o que temos por causa dele. Pensamos o que pensamos por causa dele. Ouvimos da maneira que devemos ouvir as Escrituras por causa dele. Falamos o que falamos e o que bem dizemos por causa de Cristo. Tudo é por ele. Capítulo 1 do apóstolo João, versículo 1. O verbo estava com Deus, era Deus. Esse verbo se fez carne. E esse verbo foi onde tudo foi feito, todas as coisas foram feitas e criadas por ele, para ele, por meio dele. Nada do que foi feito poderia se fazer se não fosse
ficar desviado. Ele é eleito, uma hora ele volta. Deus o traz. Esse tijolo que você está procurando e não está achando, ele vai voltar para o seu lugar no edifício de Deus. Enquanto esse dia não chega, meus irmãos, mais e mais membros que são chamados de pedras vivas, estão sendo colocadas todos os dias, devidamente ajustadas sobre a grande pedra angular, que é Cristo Jesus. Ele é o fundamento. E aí ele vai trazendo a cada um e vai fundamentando o edifício para ele estar pronto no dia da sua volta. Ele vai ataviando a noiva, colocando seu sapato, sua pulseira, seus anéis, sua roupa, seu vestido, botando aquilo que brilha, as pedras, e ele vai montando, e ele vai vestindo essa noiva, para que ali perto do último dia ele venha com o véu, e aí ela vai estar toda pronta. O texto aqui do apóstolo Paulo nos traz, para encerrarmos, algumas implicações e também aplicações para a nossa vida. A primeira delas é que na família de Deus não pode haver preconceito. Paulo diz, nem judeu, nem gentil. O que Deus vê são filhos salvos, lavados pelo mesmo sangue, que ouviram a mesma voz do pastor, que receberam do mesmo Espírito, que receberam dons e talentos diversos, mas vindos do mesmo Espírito, que foram salvos por um único sacrifício, foram salvos por um único Deus. Segundo, Paulo diz que não pode haver concorrência. Cristo é a cabeça da igreja. O sacrifício foi dele para reunir sobre si todos os seus membros. Não tem concorrência. Não pode haver concorrência. Paulo nos ensina também que não pode haver na família de Deus soberba. Porque temos acesso ao Pai por causa de Cristo. Já pensou se apenas um chega a Deus e o outro não? Um vai direto, o outro precisa de alguém para intermediar. Isso vai causar um problema, não é? Eu já vi um olhar muito maldoso, e como isso acontece? Tenhamos o cuidado para não cair na mesma armadilha. Estava no banco com uma filha enorme, e aí de repente passa uma mulher. Pelos trajes, né? A vida social era 10 vezes maior que a minha. E ela passa na frente de todo mundo. Vai ao gerente. Não entendi, né? Deveria ter um intermediador, que é a fila. É ficar na fila. Mas ela foi. E quando ela vai, que chega perto do gerente, ela dá uma olhada assim para trás, as pessoas que estavam esperando. Sabe aquele olhar de soberba? Como que diz, a minha conta é maior que a sua? Os zeros na minha conta são maiores do que os seus. Eu sou melhor, né? O meu empresariado não se compara ao seu desemprego. No reino de Deus não há soberba, porque nós temos acesso ao Pai por causa de Cristo. Agora não há judeu, nem gentil, nem grego. Todos têm o mesmo acesso e sem merecimento. Não é porque você tem obras e o outro não. Não é porque Deus viu em você algo que fosse bom e no outro não. Iguais, somos iguais perante o Senhor. Por último, Paulo diz que não pode haver nessa família de Deus individualismo. Cada um de nós depende do outro para sermos ajustados e crescermos, nos ajustando em todas as coisas. E naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Ninguém cresce na igreja sozinho. Nós precisamos de comunhão, de unidade. Paulo trata de unidade usando a linguagem do corpo lá em Corinto,
esquerda não quer. A mão esquerda quer rosquear, mas a direita não quer pegar na chave de fenda para ajudar. A mesma coisa no reino de Deus. Não há esse individualismo naquele que é o cabeça de Jesus Cristo. Nós precisamos ser unidade e ter comunhão para que Cristo seja glorificado em nós. O individualismo leva ao isolamento. Aquele que quer trabalhar sozinho, ele vai ficar só. Aquele que quer andar só, ele vai andar só. Aquele que não quer ajuda de ninguém, ele vai ficar sozinho. Só que no isolamento não há crescimento nem vida. Não há crescimento. Pense em 500 funcionários levantando um prédio e pense em um só, dizendo: pode deixar que eu levanto só. Concluímos, meus queridos irmãos. O ensino que Paulo nos traz nesse texto de Efésios só faz parte da família de Deus quem é filho dele. E claro que certamente, sendo filho dele, não vai ter preconceito, não vai querer concorrer, não vai ser soberbo, ou muito menos se isolar no individualismo. Mas é preciso lembrar que a cruz de Cristo é a chave que abre a porta para nós, abre as portas da sua morada através do Espírito Santo de Deus. Portanto, Cristo é o centro da igreja, ele é a base da igreja. Não há gentil, nem grego, nem judeu. Todos somos filhos do Senhor em Cristo Jesus. Somos um só nele, um só Espírito, para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Convido a igreja a se colocar em pé para fazermos a oração final, sermos despedidos com a bênção apostólica, e também creio que se amém. E logo depois estarei dando alguns avisos aos irmãos. Vamos orar. Querido Deus e Pai bendito, louvado e eterno seja o teu santo nome. Ó Senhor da glória, Senhor dos senhores, Rei dos reis, quando ouvimos a tua palavra, Senhor, quando escutamos de fato a tua palavra, quando damos ouvidos verdadeiramente à tua palavra, nós vemos o quanto ela nos edifica, ela nos enche de graça e misericórdia, ela nos mostra o quanto somos pequenos, limitados, e que não são as nossas obras, e nunca foram as nossas obras que nos levaram à salvação. Mas sim foi o teu amor eterno, foi a tua obra, foi o teu trabalho, foram os teus planos. Ó Deus, muito obrigado. A tua igreja agradece, Senhor, de todo o coração por esse ensinamento, o qual nos traz esperança, de sabermos que todas as coisas não dependeram de nós, mas sempre dependeram de Cristo, porque tudo foi feito para Ele, por meio dEle, para Ele. E assim nós fomos criados para a glória do seu nome. Obrigado, Senhor. Mantenha essa verdade no nosso coração, não para sermos orgulhosos e presunçosos, mas para sermos humildes, imitando aquele que nos criou, imitando aquele que morreu por nós. Muito obrigado. Nós agradecemos essas ricas bênçãos de misericórdia e rogamos a Ti, Senhor, que nos dê uma semana de paz, desse início de semana, no dia de hoje, no qual o Senhor já cuidou de nós na semana passada, na semana que passou, em todas as coisas, com toda a providência que o Senhor nos concedeu. Nós te pedimos que o Senhor, por meio da sua misericórdia, faça assim, conforme a tua vontade conosco, por mais esses dias que virão. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo e te pedimos que o Senhor também nos leve em paz para os nossos lares, em segurança, assim como nos trouxeste. Nos livre do mal, Senhor, nos livre das tentações. Que o Senhor nos fortaleça com a sua palavra, mas antes nos estimule, faça com que teu Santo Espírito constrange o nosso coração, para estarmos buscando a tua palavra e também a tua presença em oração. Faz isso, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia também daqueles que estão em casa, que
puderam estar adorando e louvando o nome do Senhor neste culto que foi transmitido ao vivo. E que eles possam também ter ouvido a Tua palavra. E possam guardar a Tua palavra no seu coração para não pecar contra Ti. Os abençoa, Senhor, também. Abençoa aqueles que estão enfermos, restaura, Senhor. Traz os nossos irmãos e irmãs de volta ao templo, à comunhão dos santos, recuperados de todas as enfermidades. Ser com aqueles que estão cuidando dos seus entes queridos, nos lares, nos hospitais, aqueles que estão, Senhor, velando por eles, nos dá força, fortalece os teus servos e servas, concede a eles paciência, Senhor, ânimo, para continuarem fazendo a tua vontade. Ser propício a nós, ó Deus, para a glória de Cristo, no qual oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus